Olá, hoje a gente mergulha em 2 Timóteo capítulo 4. É uma passagem assim bem intensa, né? Um tom de despedida, cheio de instruções finais, mas também muito pessoal. Exato. A gente sente ali a voz de alguém que, bom, percebe que o fim está próximo. Tem uma urgência, sabe? Para passar adiante o que é essencial. E o que seria esse essencial? Basicamente, manter a mensagem, a pregação intacta e resistir. Resistir às dificuldades, tanto as que vêm de fora quanto as de dentro mesmo. Entendi. E começa já com uma ordem bem forte, né? Versículos 1 e 2. Pregue a palavra. Assim, direto. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso, e continua. Corrija, repreenda, encorajem. Mas com um detalhe importante: com toda a paciência e doutrina. Não é só falar, é falar com cuidado, com base. É um chamado para uma ação constante, mas também cuidadosa. E essa urgência toda tem motivo. Logo em seguida, nos versículos 3 e 4, ele explica, ele meio que prevê tempos complicados. Que tipo de tempos? Tempos em que as pessoas não vão mais suportar a sã doutrina, o ensinamento correto. Vão procurar mestres que falem o que elas querem ouvir, sabe? Aquela coceira nos ouvidos, né? Que o texto fala. Exatamente essa expressão. Vão se desviar da verdade e ir atrás de, bom, o texto chama de mitos, ficções. Por isso a firmeza na pregação é tão crucial. Faz sentido. E aí vem o recado direto para Timóteo, no versículo 5. Mas você, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É um chamado à resistência pessoal, né? E à dedicação total. Total. E o interessante é como ele conecta isso com a própria situação dele. Versículos 6 a 8. Sim, isso é muito marcante. Ele se compara a uma oferta derramada, indicando que a partida dele está próxima. É quase um sacrifício final. E a frase: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Puxa, isso é forte. É fortíssimo, mostra um senso de dever cumprido, né? E a esperança na recompensa, a coroa da justiça que ele espera receber do justo juiz. É uma metáfora poderosa para a vida de fé como uma jornada. Uma jornada difícil, mas com propósito. Com certeza. E então a conversa fica bem mais, digamos, pé no chão. Versículos 9 a 18. Cheia de detalhes pessoais. Aham. Começa com um pedido urgente, venha depressa. Dá notícias dos companheiros, algumas não muito boas. Ele menciona Demas, que o abandonou por amar este mundo. Que coisa, hein? Pois é. Outros foram para lugares diferentes, Crescente, Tito. Só Lucas ficou com ele. Aí ele pede para trazer Marcos, que ele considera útil para o ministério. E menciona Tíquico, que foi enviado para Éfeso. Esses detalhes humanizam muito, né? A gente vê a solidão, a necessidade de companhia, a decepção com quem desistiu. E até coisas práticas. Pede a capa que deixou em Troade. E os rolos, os pergaminhos. Sim, talvez livros importantes, as escrituras, ou só se proteger do frio mesmo. Isso sugere que ele estava talvez preso ou pelo menos isolado. Essa mistura do espiritual com o terreno é muito real. Verdade. E ainda tem um alerta sobre um tal de Alexandre, o latoeiro. Ah, sim, alguém que causou muitos males, se opôs fortemente à mensagem. Mas veja a reação dele. Não é de vingança, né? Ele confia na justiça divina. O Senhor lhe retribuirá. Exato. E ele lembra de uma defesa anterior, lá nos versículos 16 e 17, onde todo mundo o abandonou. Todos mesmo. Nossa, que situação. Mas ele diz: o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, e o livrou da boca do leão. Mostra vulnerabilidade, sim, mas uma confiança em Deus que é inabalável, mesmo com o abandono humano. Que contraste, né? O abandono das pessoas e a certeza da presença de Deus. Exatamente. Essa é a âncora dele. A certeza do livramento final. O Senhor me livrará e me levará salvo para o seu reino celestial. A fidelidade de Deus contra a inconstância humana. E o capítulo termina com saudações, versículo 19 a 22. Para Priscila, Áquila, a casa de Onesíforo. Menciona Erasto e Trófimo, que ficou doente, e saudações de volta de Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia. Mostra que, apesar de tudo, a comunidade ainda existe, essa rede de apoio. Sim, mesmo com as dificuldades, a comunhão persiste. E a bênção final resume tudo.
O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Olhando para trás, então, 2 Timóteo 4 nos deixa essa mensagem poderosa sobre perseverar. Perseverar na verdade, mesmo com rejeição, com adversidade. É um testemunho de como encarar o fim da jornada com fé, com os olhos na recompensa. Fica a reflexão, então. O que significa para a gente hoje guardar a fé como ele descreve? Especialmente quando a gente enfrenta não só oposição de fora, mas desafios bem pessoais, como solidão, decepção ou aquela sensação de abandono. Algo para a gente pensar.